aula de arte, nós iremos estudar sobre a arte renascentista. As produções artísticas produzidas no Renascimento tinham como principal característica o desejo de restaurar e interpretar os padrões estéticos estabelecidos na antiguidade por gregos e romanos. Na arquitetura, por exemplo, retomaram-se as características das construções clássicas, como as formas geométricas, os frontões e as colunas clássicas. Aí surge uma questão: quais as razões pelas quais a Itália se tornou o berço da arte renascentista? A partir de 1453, com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, nas mãos dos turcos, muitos homens cultos fogem para Roma e trazem manuscritos antigos. As escolas burguesas estudavam a cultura grego e romana. A arte grega. A cultura grega foi imensamente rica, teve muita influência no resto do mundo ocidental. O uso intensivo de mármore nas obras, o desenvolvimento das sensibilidades e da estética e da arquitetura harmoniosa foram características das artes gregas. No caso da cultura romana, ela foi muito influenciada pela grega. Os romanos admiravam as elaborações sofisticadas dos gregos em vários campos. Por essa razão, assimilaram seus valores, absorveram suas filosofias e formaram um espaço cultural comum marcado pelo antropocentrismo e pelo racionalismo. Mecenato. Mecenato é originalmente uma prática de estímulo à produção cultural e artística, que consiste no financiamento de artistas e de suas obras. A ação dos mecenas. Lourenço de Médicis tinha adornado os jardins da Praça de São Marcos, lá em Florença, na Itália, com belas estátuas antigas. Todas as salas de seu palácio estavam embelezadas com admiráveis estátuas. Tanto estátuas quanto quadros e 1000 objetos da autoria dos melhores mestres que tinham vivido em Itália ou no estrangeiro. Todas as obras de arte constituíam não só um incomparável adorno para suas casas e jardins, mas também uma escola para os jovens pintores, aprendizes de escultura e todos os que se aplicavam ao desenho. Aos que demasiado pobres não tivessem podido consagrar-se ao estudo do desenho, ele assegurava-lhes os meios de vida e vestuário e concedia grandes recompensas aos que realizavam os melhores trabalhos. Este aí é o Lourenço de Médicis, governador da cidade de Florença. Viveu de 1469 a 1492. Grande entusiasta das obras de artes na época. Este aí é um projeto desenhado pelo Leonardo da Vinci e a execução do projeto. No interior da cúpula da Basílica de São Pedro. Afinal, quais as características da arquitetura renascentista? As principais características da arquitetura renascentista são
retomada dos modelos clássicos, visão humanista e racionalista, uso da matemática e da geometria, busca da perfeição e da beleza, preocupação com a proporção, formas equilibradas e harmoniosas, busca da simetria e da ordem, estilo formal e individual. Essas imagens com influência renascentista, essa arquitetura, né, com influência renascentista, abóbada de berço, o interior, né, ovalado, elementos arquitetônicos renascentistas. Essa imagem aqui dá para a gente perceber diversas características, né? A cúpula, colunas, arco de volta perfeita, friso, frontão triangular. Então, possui um equilíbrio, uma proporção, uma simetria. Só da gente olhar, a gente se sente bem, né, com a criação dessa arquitetura. Não era planejada, tá errado aí, né? E executada segundo regras geométricas. Então, tudo isso aí era necessário que se utilizasse a racionalidade, o equilíbrio, a simetria. Então, a geometria fazia parte de todos os planejamentos. A gente pode observar aí nessa imagem à esquerda, né, o triângulo, o quadrado, o retângulo, a simetria, né? Então, tudo era trabalhado com muita racionalidade e equilíbrio. Por exemplo, os edifícios abandonam a verticalidade, que era típico do estilo gótico, e passaram então a ser marcados por linhas horizontais. Veja nessa imagem, a horizontalidade. Esse palácio farnense lá na Roma, nos inícios dos séculos XVI. Novamente a geometria, né? a simetria, o equilíbrio no trabalho aí dessa praça. O uso do triângulo, o círculo. O objetivo da arquitetura renascentista então era criar a cidade ideal. Nessa imagem nós temos a perspectiva da cidade ideal, obra atribuída a Piero della Francesca em 1460. Aí ao lado nós temos um esquema de via de circulação de edifícios em 2 níveis para a cidade ideal, obra posterior a 1485 de Leonardo da Vinci. Dos principais arquitetos da época: Brunelleschi, Bramante, Michelangelo. Aqui nós temos a Catedral de Santa Maria della Fiore em Florença, de Brunelleschi. Linda arquitetura renascentista. Aqui nós temos a igreja de San Pietro em Montorio, obra emblemática de Bramante. Então, as características da arquitetura do Renascimento. Nós possuímos aí elementos clássicos e inovações do Renascimento. Os elementos clássicos, nós temos a sobreposição de ordens arquitetônicas como dórica, jônica e coríntia. Arco de volta perfeito, o frontão, a abóbada de berço, a cúpula. E nas inovações do Renascimento nós temos o equilíbrio geométrico, a simetria das formas e volumes, a horizontalidade conseguida através de elementos como cornichas, frisos e balaustradas. Quais são os princípios da pintura renascentista?
A pintura regride dos seus avanços na áurea da era clássica, limitando-se a representações bidimensionais e estilizadas, não havendo grande preocupação com o realismo da figura, mas seu simbolismo. Objetos a que é associada o seu tamanho na composição. Aí nós temos aí uma pintura de Adão e Eva. Ao lado nós temos a serpente e Eva oferecendo aí então o fruto do pecado para Adão. Ao fundo aí nós temos dois animais, né, da fauna da época. Essa pintura de Lucas Grenache, Adão e Eva, de 1531. Então você pode ver que é bidimensional, né? Não tem aí uma profundidade, uma perspectiva. E nós temos aí o naturalismo, a representação do nu valoriza na época aí o homem na sua beleza natural. Então o nu artístico era muito valorizado. Do lado tanto esquerdo quanto direito aí nós temos Lucas Grenache, Adão e Eva do lado esquerdo e Vênus e o Cupido do lado direito. Nessa imagem aqui nós temos um retrato de casamento de 1434 de Jan van Eyck. Então nós temos bem empregado aí o realismo. Os artistas renascentistas representavam a realidade tal como a observavam. Outra imagem interessante, de perfil e de frente, né? Piero della Francesca, retrato de Federico Montefeltro. E essa imagem aí à direita, bastante famosa, Mona Lisa ou Gioconda, de Leonardo da Vinci. No Renascimento desenvolveu-se também a arte do retrato. Assume um importante papel na valorização do indivíduo. Reflete o individualismo do homem do Renascimento. Esse tipo de obra era encomendada com alguma regularidade aos artistas.